Olá, me chamo William Lutz, sou acadêmico de enfermagem da UBRA de Canoas e neste dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, trouxe a enfermeira Graziele Borges para nos esclarecer um pouquinho e tirar um pouquinho esses tabus acerca do assunto HIV e AIDS. Bom dia, enfermeira. Bom dia, William. Me conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória, da tua formação e da tua experiência no SAI. Então, isso que tu falou é bem real, né? O HIV, por mais que exista há muito tempo, né, desde a década de 80, ainda hoje em dia há muitos dilemas, muitos tabus. É um assunto que gera muito preconceito, na verdade, Sim. né? Então é bem importante hoje, nesse Dia Mundial de Luta contra a AIDS, nós trazermos esse conteúdo para as pessoas, né? Eu sou enfermeira, eu me formei pela Uniriter em 2019. Atualmente eu trabalho na saúde coletiva, numa unidade básica em São Leopoldo. Lá nós temos testes rápidos para oferecer para a população, livre demanda, né, atendimento de livre demanda. Temos a PEP também, né? E eu comecei minha trajetória nesse mundo do HIV em 2016, aproximadamente, quando eu ainda era acadêmica de enfermagem, né? Comecei no SAI de Porto Alegre, e lá eu tive a minha vivência assim, na área do HIV. Em qual site tu atua? No SAI de Santa Marta. Fica no centro histórico, né? Isso, bem ali no centro histórico. Sim. Eu lembro de um episódio, de uma das primeiras reuniões que eu participei, aconteceu um episódio muito engraçado, porque eu cheguei lá como acadêmica e eu não tinha nenhuma vivência na área do HIV. Eu não conhecia, acho que para nós que estamos entrando assim, na área da saúde, quando a gente inicia, ainda é um tabu também o assunto HIV. Sim, ainda hoje, né? Tem muito tabu. Ainda hoje, isso. E eu lembro que numa das primeiras reuniões de equipe, tinha uma reunião que estava todo mundo, assim, e uma acadêmica de psicologia comentou, ela já estava lá há 2 anos de estágio, ela comentou que HIV era viciante. E eu achei aquilo ficou muito na minha cabeça, assim, como assim HIV é viciante? Hoje eu entendo, assim, ó, porque é realmente, justamente por isso, por gerar esse tabu, é um assunto que nós, como profissionais, nós temos que trazer para a população, para o público e até para nós, né, profissionais. Sim, que vem de uma forma muito deturpada hoje em dia, né? Sim. O pessoal hoje em dia só sabe que HIV se transmite, muitas vezes não sabe o que é HIV e AIDS, ainda assim tem essas dúvidas acerca do HIV, e a camisinha é uma coisa que meu pessoal, e eu acredito que no teu também, é uma coisa que tá sendo muito pouco utilizada hoje em dia. O que acontece? As pessoas acabam não utilizando a camisinha porque acham que é desconfortável, né? Sim. N motivos. Ou é desconfortável, ou acha que não vai pegar, comigo não vai acontecer. Ou então elas confiam no parceiro. Geralmente são pessoas que estão há anos juntas e realmente, quando tu tá muito tempo com uma pessoa, tu não vai usar preservativo. Tu acaba não usando preservativo. Né? Justamente pela seleção de confiar no teu parceiro. Muitas vezes acontece a infidelidade, relação extraconjugal e acaba trazendo para dentro do próprio relacionamento HIV, né? Exatamente. Sobre os casais sorodiscordantes, vamos falar um pouco, que isso é um assunto que não é abordado, as pessoas não falam. E existe uma pessoa que vive com HIV e outra que vive sem o HIV. É possível a relação sem ter o contágio? Sim, é possível sim. Como é que funciona esse mecanismo? Bom, nós temos que manter todos os cuidados, né? Sim. Isso que nós comentamos. Por mais que tu esteja te relacionando com uma pessoa há anos, o ideal é o uso do preservativo, sempre. Mesmo entre os casais sorodiscordantes. Mesmo entre os casais sorodiscordantes, isso. Mesmo porque tu desconhece a sorologia do teu parceiro no final, né? Essa questão da infidelidade, enfim, N motivos. Um casal sorodiscordante, tá? Existe hoje milhares de formas de tu te prevenir, tá? Sim. Uma pessoa que é soropositivo, ela pode manter a carga viral indetectável, né? Isso não tem nenhuma comprovação sobre transmitir ou não, mas enfim, ainda temos muito dilema com respeito a isso. Já conversei com muitos profissionais que ainda têm esse dilema, né? Mas enfim, o uso do preservativo ele acaba se tornando como uma opção para não a mais eficaz, né? 100%. É a mais eficaz. E sobre ter filhos? Um casal sorodiscordante, ele pode ter filhos? Como é que funciona esse mecanismo? É mais uma questão de confiança do parceiro ou mais uma questão biológica, uma questão científica?
Pode sim. No SAI, eu lembro que nós tínhamos casos assim, Aham. ou que o parceiro era soro positivo, ou a parceira, e se eles desejavam ter filhos, e sim, era feito. Claro, nós tínhamos um acompanhamento com a ginecologista, né? Tinha uma médica lá que Uhum. cuidava dessa parte. A pessoa tem que estar em tratamento, né? A pessoa tem que estar tomando os antirretrovirais, tem que estar fazendo tratamento, tem que ter uma boa adesão ao tratamento. E a Isso é vida segue, importante, é né? muito importante, porque a vida segue normal, a vida é como qualquer. O vírus do HIV ele ataca muito a tua cabeça, na verdade, né? Quando tu descobre o vírus, ou quando tu lida com o vírus, tu acha que a tua vida acabou ali. Né? Eu acredito que seja isso que os seres positivos acreditem, né? Que acabou tua vida. O HIV entrou na tua vida, tu não pode ter filho, tu não pode ter relacionamento, tu não pode namorar, tu não pode mais nada, Uhum. né? E tu te põe numa condição de doente. Eu acredito, né? Tu vai me explicar isso, na verdade. A AIDS, ela se dá mais por fatores psicológicos do que propriamente biológicos, que uma coisa ataca a outra. Ou, Como eu falei antes, né? O HIV é um vírus que ataca muito a cabeça da pessoa. aham, Justamente por isso. Tu acha que tu não vai te relacionar mais com ninguém, tu tem que ter uma cabeça muito boa, na verdade, assim. sim, Tem que trabalhar muito isso. Porque o preconceito começa com a gente, né? A gente mesmo pode começar com aquela questão de que o que o outro vai pensar, se eu me relacionar com outra pessoa, o que ele vai achar. Isso porque antigamente as pessoas que tinham HIV eram vistas como pessoas deturpadas, pessoas que eram, como é que é a palavra? Pessoas que tinham uma vida. uma vida promíscua, Isso, uma eram pessoas que tinham vida uma vida desregrada, desregradas, né? isso. Antigamente era só gays, Só gays, isso. Teve muita questão do Cazuza, do sim, Fred Mercury, né? que foram Que umas das primeiras personalidades que começaram a aparecer com HIV. isso. E eram pessoas, né, homossexuais. Sim, E isso gerava, então, muito tabu. Era conhecido como o câncer cor-de-rosa, o HIV. sim, historicamente, né? Historicamente, ele é conhecido como câncer cor-de-rosa, porque justamente por causa disso, porque era a população que tinha HIV, era uma população homossexual. Era uma população que ela não traria benefício nenhum para a sociedade e que deveria ser Exatamente. extinta, no caso dos homossexuais. E aí vem todo aquele coisa de Todo preconceito aquele tabu. LGBT, Exatamente. que, né, isso é um tabu, tá, gente? Isso não é real hoje. Homossexuais e heterossexuais, ninguém tá livre de HIV e AIDS. Que isso fique bem esclarecido para todos. Exatamente. Hoje nós temos que pensar que vou usar nomes figurativos aqui, Sim, tá? Que o João teve um caso com a Maria, que teve um caso com o Pedro, que teve um caso com o Joaquim, que teve um caso com o Manuel, que teve um caso com a Cecília. Enfim, assim vai. A relação hoje em dia é mais ou menos assim que funciona, né? sim, e também com a influência digital tá muito fácil, né? Os casais, eles não duram, eles se não dura relacionamento, eles se desligam muito fácil, eles se conectam com outras pessoas e tem toda uma função acerca de relacionamentos. E o HIV hoje, ele está sendo cada vez menos divulgado. As pessoas esquecem que o HIV está aí porque isso é uma doença que ficou em 90 e 80. E hoje ainda acontece, hoje ainda está. Tu no site tem muita demanda ainda sobre HIV e AIDS? Tem muito teste positivo para isso? Então, hoje em dia tá bem parado. Eu até costumo brincar com as pessoas assim, ó. As Uhum. pessoas elas estão focando muito no coronavírus. Sim, Como se só existisse o coronavírus, esqueceram das outras doenças. O HIV ainda é um dos vírus de maior, né, incidência de óbitos, incidência né? de óbitos Sim. no mundo, né? É uma realidade que existe ainda e as pessoas sim, as pessoas estão deixando de lado, né? O número de testagens, atualmente eu estou numa UBS, uma unidade básica de Sim. saúde. Lá nós atendemos pacientes em livre demanda para teste. Claro que o teste ele tem que ter todo aquele cuidado da janela imunológica que tu vai fazer, né? Que é os 30 Os dias. 30 dias, Uhum. isso, para fazer o teste. Então tem todo esse cuidado que nós fazemos com o Sim. paciente. A procura diminuiu, né? Até porque em questão do vírus, assim, de manter esse isolamento social. Mas sim, as pessoas ainda procuram e o número de positivos ainda aumenta, principalmente pessoas que não sabiam do, Sim. E qual a faixa etária, mais ou menos, hoje, atualmente? Isso eu acho que é bem complexo de falar, William, porque o que acontece? Porto Alegre tem um ônibus que é Fique Sabendo Jovem. É um Uhum. ônibus que eles ficam em pontos estratégicos de Porto Alegre fazendo teste na população, testagem na Sim. população.
tem uma plaquinha que é Fique Sabendo Jovem, né? Sim. Eu lembro que no tempo que eu trabalhava nesse ônibus, as pessoas vinham e falavam: ah, mas jovem, eu tenho 60 anos, eu não posso fazer o teste? Sim. Então, fica meio estranho realmente, porque o HIV não é um vírus que ataca a população jovem. Hoje tem muitos idosos que estão indo para bailinhos, né? Estão tendo a Estão vida, querendo viver. estão querendo viver. Isso. O pessoal hoje em dia, a população está envelhecendo mais tarde, né? Sim. Então tá vivendo mais, tá aproveitando melhor, né? Curtindo mais assim a Tendo vida. mais qualidade de vida. Mais qualidade de vida. E acaba, assim, se relacionando. Eu atendo muitas pacientes lá na unidade básica. São senhoras acima de 60 anos. E elas me referem, assim, me relatam que acabaram um relacionamento, estão conhecendo uma pessoa. E os parceiros acabam querendo transar sem a camisinha porque eles não gostam. Sim. Então elas chegam lá O problema apavoradas. que a gente falou no início, que a camisinha está sendo cada vez menos utilizada, o que é um problema. O que é um super problema. Porque acaba né, dificultando. Sim. Né, E daí o pessoal acredita que é mais velho, não vai ter filho. Mas, gente, não é só filho. É HIV, é AIDS e outras ISTs. Inclusive, em falar nisso, vamos conversar um pouquinho sobre PEP e PrEP. Tá? A PEP é profilaxia pós-exposição, acidente biológico. Como é que funciona mais ou menos a PEP? A PEP, então, é como tu falou, né? É pós-exposição. Uhum. Eu tive um acidente, eu tenho um período de 72 horas para buscar uma unidade básica, né? Um hospital, enfim, um SAI, e iniciar o tratamento. Importante que, ao iniciar a PEP, eu tenho que fazer a testagem, fazer o teste rápido para sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, justamente para descartar já a infecção, né? A pessoa não está, teste deu negativo, beleza, pode iniciar a PEP, sim. Importante que esteja dentro daquele período de 72 horas. A janela imunológica. A janela imunológica. Lembrando que, quanto antes for, se for antes das 72 horas, melhor. Por exemplo, de uma exposição agora, vamos supor. Sim. Se eu buscar em menos de 2 horas um centro de referência, eu consigo, é mais eficaz. Mas tem vários estudos que comprovam que até 72 horas ainda continua sendo eficaz. Sim. O que não pode, as pessoas confundem muito, eu tive essa exposição há 5 dias atrás e eu quero fazer a PEP. Não adianta mais. Não adianta. E as pessoas desconhecem. Eu vejo isso muito, William, ali na atenção básica, que o pessoal não sabe o que significa PEP. O pessoal desconhece. Ainda hoje. Ainda hoje. Ainda hoje. Não é só exposição sexual também, né? Tem toda a questão do acidente de trabalho. Tem um acidente de trabalho. Que as pessoas acham que, fui lá, me relacionei e é só isso que pega. Não é só isso que pega. A promiscuidade ainda está muito envolvida com HIV. Existem N formas de se contrair HIV. E a PEP, ela ajuda nesses outros casos também. Quais são os casos, mais ou menos? Tirando a exposição sexual. Isso, é importante isso que tu falou, né? No caso do HIV. A PEP é para o o HIV, não é para outras ISTs. Sífilis, hepatite C, não. Aí são outros tratamentos, são outros tratamentos, isso. Então a PEP seria só para prevenir o HIV, né? Nesse caso, assim, relação sexual sem uso do preservativo, abuso sexual, acidente de trabalho, é muito utilizado, né, para as garotas de programas, né? Sim. Porque existe ainda aquela questão de que se tu transa sem camisinha, tu acaba ganhando mais. E como é o trabalho delas, então, elas acabam se expondo muito, né, ao vírus. Então, acaba sendo uma solução para elas. Lembrando, né, ao vírus do HIV. Elas acabam se tornando... São casos e casos, né? Isso. Ela acaba se tornando vulnerável a outras infecções, né? Sim, E a PEP, ela serve pós-exposição. Pós-exposição. E a PrEP? É um assunto muito polêmico, que hoje em dia ela está muito em foque. PrEP. É profilaxia pré-exposição. Pré-exposição. Isso. Explique pra gente o que é e quais são as polêmicas acerca disso. Então, a PrEP, ela vai ser utilizada para casais discordantes, como a gente tinha comentado antes, tá? É um mecanismo Ela foi criada para isso? Ela foi criada para populações vulneráveis, tá? Sim. Quais são esses?
Casais discordantes, Uhum. o risco de tu infectar é maior, né, por questão de ser Sim. teu parceiro, enfim. População LGBT também, né, que acaba se tornando mais vulnerável. Profissionais do sexo, pelaquela questão que nós Uhum. falamos de ganhar mais dinheiro, enfim, os profissionais do sexo. E também tem a população. São esses. Sim, São esses é que são quem está mais. diretamente ligada ao sexo. Ao sexo, isso Ao aí. sexo. Mas uma das polêmicas é o fato de uso PrEP, estou imune a tudo. Não. Não. Ou uso PrEP, sou solteiro, não me enquadro em nenhum desses casos e vou fazer sexo, vou ter relação sexual desprotegida porque isso não vai me afetar em nada. Isso é um tabu. Isso é muito complicado. Eu poderia pensar assim: eu sou solteira, eu não sou profissional de sexo, eu me Uhum. relaciono com homens, mas eu quero, né, ter uma vida totalmente. Eu odeio usar camisinha, não quero que, Sim. que meus parceiros utilizem, então eu vou começar a fazer a PrEP. Isso é um tabu Esse é o realmente. pensamento que muitos têm. Isso é um tabu mesmo. Por quê? Nós temos que pensar que é utilizado medicações, são medicamentos, né? Sim. São. Tu tem que ter todo o É acompanhamento, antirretroviral é também, um né? antirretroviral. Sim. Tem que fazer um tratamento com infectologista, com Sim. nutricionista, tem que fazer exames periódicos. Não é simplesmente eu vou tomar aquele remédio e vou estar imune Tem que ter toda uma rotina de um soro positivo. toda a rotina. Isso aí. Uhum. Acaba se tornando um benefício para essas populações mesmo. Tá? Pessoas que têm maior risco, pessoas que, né, que dependem disso, do Sim. sexo, para viver, ou pessoas que acabam se colocando mais em risco. Sim, então a PrEP é para isso, pessoal. Não é para sair tomando que nem tá acontecendo. Acontece muito no meio LGBT, até no meio heterossexual, as pessoas tomam PrEP, porque não é só o HIV que infecta. Temos outras ISTs, como a sífilis, A sífilis, hepatite C, gonorreia, enfim, tem N inúmeras. outras que a PrEP é só para HIV. E tu pode me corrigir se eu estiver errado, assim como qualquer outro tipo de tratamento, ela não é 100% eficaz. Ela pode ser 99,99%, mas tem aquele 1% Tem, isso. que incomoda. Isso, né? Por isso que, se nós pararmos para pensar, existe várias formas de prevenção. A prevenção combinada, como chamamos, né? Como funciona? A prevenção combinada é tu utilizar a camisinha, a testagem rápida, né? O uso da medicação, enfim, é Sim, uma prevenção combinada. usar todas as ferramentas que temos para não correr o Para risco não de... transmitir o vírus, né? Só que o que acaba acontecendo? As pessoas acabam esquecendo das outras doenças, né? Claro que o enfoque aqui hoje, por ser o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né? Vamos focar no vírus do HIV que causa a Sim, AIDS. Mas o uso do preservativo ainda acaba sendo a melhor opção para não, ele é né? o único que é 100% eficaz, né, enfermeira? Isso, ainda tem o risco, né, de estourar a camisinha, escapar, enfim, Sim, acontece os acontece, né? acidentes, né? Aí, Intercorrências no meio, né, da isso. relação. Nesse caso, pode sim ser utilizado a PEP, tá? Que é Sim, que daí é pós-exposição. após exposição Isso. profilática. Lembrando que assim, ó, a PEP é um tratamento de urgência, tá? Não deve ser utilizado sempre. Eu vou Uhum. transar sempre sem camisinha e qualquer coisa eu vou lá e faço a PEP, né? Sim. Ele é um caso de emergência mesmo, deve ser usado em casos isolados também, né? Com avaliação médica, nunca por conta própria. Ah, sim, não é só chegar na UBS e dizer que quer fazer uma PrEP, uma Não, não, PEP, não, não. Precisa passar por que não funciona. todo o protocolo da PEP, né? Que tá certo. Mais algumas questões, enfermeira. Indetectável. Vamos falar de carga viral. Tá? Indetectável é igual a intransmissível? Então, isso é um assunto que gera muito tabu. Que é outra polêmica. Muito polêmico. Eu já conversei com diversos infectologistas, tá? Uhum. De municípios diferentes, que eles falaram que sim, indetectável é igual a intransmissível. Sim. Se a pessoa está indetectável, ela não transmite o vírus. Está controlado, né? Uhum. Fisiologicamente, biologicamente, isso é explicável. Então, eles dão, né? Tem todo um embasamento ali. Já conversei com infectologistas, tá, com profissionais que acreditam que não. A pessoa tem o vírus, a pessoa está com a carga viral indetectável, mas ela ainda acaba Pode, transmitindo. pode transmitir, sim. Isso. Uhum. Eu vou te dizer assim, ó,
por mim, a minha opinião como profissional, eu avalio bem cada caso, tá? Eu acho que assim, ó, se tu faz acompanhamento, se é um paciente que aderiu bem ao tratamento, Sim. está fazendo o tratamento corretamente, tem uma boa adesão, né? Faz o acompanhamento certinho, tá com a carga viral indetectável, nesse caso que tu falou até de querer ter filhos, de querer... Sim, Sim, é um caso que não tem problema. mas né? tendo todo o Todo acompanhamento. médico. Agora, Sim. se é um paciente, se é uma pessoa, um usuário que é desleixado, que não acaba não aderindo, eu nem falo que questão até desleixado é uma forma, não seria a forma correta. Pejorativa, né? Não seria a Sim. forma correta. Existe sim pessoas que acabam se desleixando. O desleixo no caso do tratamento, adesão, Isso. medicação. Mas existem pessoas que acabam, o psicológico acaba atrapalhando, tá? Sim. Então não é porque elas não querem fazer, porque o psicológico acaba atrapalhando, ou por vergonha, ou por receio de, numa unidade, pegar o medicamento, acaba então não fazendo o tratamento, não aderindo. Sim. Nesse caso, a carga viral tem que estar sempre controlada, sempre, e vamos supor que numa dessas cargas virais se torne indetectável, né? Mesmo assim, tem que ser avaliado bem, né? Tem que ter um tempo. Tem que ter né? um tempo, sim, para avaliar bem. Então, por isso que eu acho que cada caso é um caso. E em carga viral, tu acha que só o uso da medicação já controla ou existem outros fatores que podem aumentar a carga viral? Tu diz assim, usar o medicamento, o tratamento antirretroviral, só o tratamento ele já estabiliza, nunca mais volta, ou neste meio tempo alguns outros fatores externos podem aumentar a carga viral? Não, o medicamento ele funciona bastante, né? Sim. Ele ajuda muito. Claro que existem reações, algumas pessoas referem que acabam tendo reações ao medicamento muito contínuo, por isso tem que estar sempre em acompanhamento com o infectologista, né? Outros fatores podem interferir, porque quando tu tem o vírus, tu acaba se tornando imunologicamente comprometido. Imunodeprimido. Imunodeprimido, Sim. isso. E o que acontece? Tu acaba te tornando mais suscetível a ter outras doenças, né? Sim. Mesmo com uma carga viral indetectável, tu te torna... Não, se a tua carga viral está indetectável, Sim, entendi. Nesse caso, então, sim, o uso do medicamento, ele controla, sim. Controla bastante, então é só seguir o que tratamento. tem ali, não falhar nenhum dia, continuar. Casal soro discordante aí, o soro negativo tem uma função muito importante no relacionamento, que é manter o seu parceiro bem informado, estar sempre ali ajudando, dando orientações junto com a equipe de enfermagem, porque o apoio da família é muito importante. Muito. O apoio familiar, o apoio dos amigos, o apoio de quem está no meio de um soro positivo é importante para todos, não só para quem é soro positivo, para quem é soro negativo também. Eu não preciso chegar numa roda de amigos e falar, oi galera, eu tenho HIV, assim, Sim, isso não é um assunto, né? Não vou chegar num grupo lá e falar que eu tenho qualquer outra doença, assim. Enfim, isso não é a questão. A questão é que, num relacionamento, no caso do soro discordante, uma pessoa que não tem o vírus e uma pessoa que tem o vírus, ele é direito da pessoa de saber. Sim. E existem muitos casais que acabam não contando por medo da reação do parceiro. Aí ficam tempos, acabam infectando outros. Muitos não querem infectar, acabam usando o preservativo, querem usar o preservativo, né? Mas mesmo assim acabam, né, escondendo do parceiro, por medo do que o parceiro vai dizer. Sim. Né? Então isso é bem importante. Isso que tu falou da equipe de enfermagem, da equipe dos médicos, é bem importante porque a equipe tá ali para ajudar. Então, tu pode, orientar, pode pedir ajuda da equipe, conversar, tem um acolhimento, né? Então, pode pedir, assim, tem o centro de testagem e aconselhamento. Então, tu pode ir lá pedir, né? O SAI é um serviço que ele é completo, né? Isso, ele é completo para ISTs, né? E tem o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, né? Sim. Esse centro, ele atende, né, aos testes rápidos, ele faz a coleta de teste rápido e já faz o aconselhamento do teste. Hoje em dia é muito grande as pessoas que não desconhecem a sorologia. Tem pessoas que tu conversa, já fez um teste rápido alguma vez na tua vida? As pessoas nunca fizeram. Por medo, né, enfermeira? Por medo, ou até por desconhecer. As pessoas, tem muitas pessoas que eu converso assim, eu nem sabia que tinha esses testes. Eu achei que era hoje? Ainda hoje. Incrível, Ainda né? hoje.
Porque assim, a gente pode parar para pensar, é pouco divulgado na mídia. Não tem mídia que Não divulgue, tem não mídia. tem. As redes sociais, elas estão muito alienadas a esse assunto. Eles só divulgam aquilo que como é que diz? Benefício para eles. Benefício para eles, Isso. exatamente. Antigamente tinha uma propaganda na televisão que passava assim, aquilo que a gente tinha falado, aparecia o nome o casal ali colocava seu nome e aí embaixo aparecia, por exemplo, escrevia numa árvore, sabe? Como escrever com coraçãozinho, assim, fulano e ciclano. Aí embaixo dava assim, o ciclano, fulano, beltrano e o nome embaixo. Eu lembro dessa. E isso era uma propaganda que dava assim, dava Porque seguido todo na mundo tem um propaganda. passado na enfermeira. Exatamente. Todo mundo, desde que se conhecem como pessoas ativamente sexual, que podem ter relações, principalmente hoje, tem outros parceiros, tem outras vivências. Então, é muito errôneo tu começar um relacionamento com alguém e achar que tu é único, ou que tu foi único, ou que depois ou antes de ti não vai mais ter ninguém. É errado. Exatamente, exatamente. Então, por isso que é bem importante esse trabalho que vocês estão fazendo de falar sobre o vírus é muito importante, extremamente importante, até para incentivar as pessoas a buscarem a testagem. Não é porque, né, vocês, nós, que na nossa cabeça não temos HIV, não somos soropositivos, a gente tem que sim buscar testagem. A gente tem que sim buscar fazer teste de HIV, de sífilis, de hepatite A, hepatite C, ter um acompanhamento médico regular, porque isso é importante, sim, né? E aos tabus que se gera em volta disso, né, enfermeira? Muito, muito. Última questão para ti, enfermeira. Tá? Hoje em dia a gente fala muito de HIV e AIDS. Na tua opinião pessoal, né, na tua vivência, por que ainda tem tanto preconceito quanto a isso? Aquela questão, William, que nós falamos. É um vírus que ataca a mente das pessoas. Não ataca no sentido que o vírus vai lá para a cabeça da pessoa e ataca lá. Ataca geralmente o teu preconceito. O psicológico. Eu já ouvi profissionais, William, já ouvi colegas de faculdade que me diziam assim: eu sou profissional, mas eu ainda tenho um certo. Eles não usavam a palavra preconceito, receio de atender um paciente soropositivo, porque eu tenho medo de pegar. As pessoas acreditavam, né, e ainda tem gente que acredita, que se tu dividir uma xícara com uma pessoa, que se tu encostar na pessoa, tu vai pegar o vírus. Coisas que para nós é antiquado, né? Exatamente. Antigamente, assim, as pessoas comentavam mais como é que pega, como é que não pega, aperto de mão pega, beijo pega, o sexo oral pega, o sexo anal pega. Então, isso é um assunto muito importante de conversar, de falar, né? Só que é um assunto polêmico. Como é que eu vou chegar numa pessoa e dar uma educação sexual para a pessoa? A educação sexual ainda é extremamente polêmico. As pessoas acham que conversar com adolescentes de 12 anos sobre sexo é inviável, não se pode conversar sobre sexo. Só que as crianças hoje em dia... Estigmas sociais, né? Acabam, ainda mais crianças mais de populações mais pobres, assim, acabam, né, entrando para a vida sexual cedo. Acabam se tornando... Elas precisam muitas vezes, né? Infelizmente. Sim. Então, explicar a respeito do vírus, orientar o uso do preservativo, explicar como se usa um preservativo. Sim. É extremamente importante. Extremamente Isso importante. deveria ser tema de escola pública, né? Sim, deveria. Deveria ter uma matéria só para isso. Deveria. A enfermagem, como é que a enfermagem pode auxiliar? Como é que a enfermagem lida com essas questões hoje? Então, a enfermagem ela tem um papel fundamental e extremamente importante no combate ao vírus do HIV, justamente pela prevenção. Pela prevenção e pela promoção da saúde, né? De explicar, de fazer eventos, né? De tornar a testagem rápida a livre demanda para a população. Incentivar a testagem. Se tu trabalha ali na atenção primária, eu vou falar como enfermeira de atenção primária, porque a gente está mais ligada na saúde coletiva, no povo ali. A gente acaba se tornando... Porque o HIV hoje ele faz parte da saúde coletiva, né? Ele está mais atrelado à saúde coletiva do que propriamente ambulatorial, ou clínica, ou hospitalar. Né? Na própria atenção primária tu já encontra, como tu mesmo falou, testagem, aconselhamento e todo o aparato para quem quiser se tratar, para quem quiser buscar atendimento, para quem quiser buscar testagem, tem na atenção primária, pessoal.
É só tu ir numa UBS, vai numa ESF, tem todo um código de ética onde vai te preservar a tua integridade física, a tua integridade pessoal, social, e tudo isso as pessoas têm medo e vergonha. E vergonha, Tem vergonha, na verdade, de ir, de perguntar, de questionar. Uhum. Aí entra nós, como profissionais da enfermagem, de incentivar, de não entrar com esse medo, esse preconceito. Sim, porque é o que acontece, né? As pessoas relatam, eu fui buscar e já me trataram diferente. Isso. Ali, a forma que tu trata o paciente, né? O acolhimento ali, com humanidade, tem que atender de forma humana, né? Sim. Isso é extremamente importante. Então tá, gente, essa foi a nossa entrevista com a nossa enfermeira Graziele Borges, tá? Espero ter esclarecido um pouquinho sobre o assunto HIV e AIDS e que todos tenhamos a consciência de que é importante sim abordar esse assunto hoje. Porque assim como qualquer outra epidemia, pandemia, coronavírus ou qualquer outra coisa, ela pode aumentar, pode subir, pode ter mais número de infecções, sim, e o próximo pode ser você, ou não. Exatamente. Vou dar uma dica para vocês de um filme que tem na Netflix, que é Carta para Além dos Muros. É um documentário muito interessante, tem lá na Netflix. E ele fala justamente sobre esse início do HIV lá na década de 80. E fala um pouquinho também da história do câncer rosa. Então fica a dica para vocês assistirem, né? Nesse momento que a gente tem que ficar dentro de casa por causa do coronavírus. Então assistam e estudem bastante sobre o tema, porque é muito importante. Nós, como profissionais da área da saúde, a gente precisa estar preparado para enfrentar, né, na linha de frente tudo que vier. Então tá, muito obrigado, Graziele. Beijo. Obrigado.